cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao eu nem sei como fala isso nesse número, o 50º episódio do Filosofia de Boteco. Olha, daqui a pouco nós estamos chegando no 100, velho. Isso é um negócio que a gente precisa pensar nisso também depois. Mas, muito satisfeito de estar aqui, completando mais uma dezena. Neste que é o... Vou dar até um gole, porque a minha boca ficou até seca. Saudades da gente podendo brindar antes do episódio. Mas enfim, 80 vezes que a gente se prestou a tentar falar alguma coisa útil, né? Nem sempre dá certo, né, não, Zico? Você ficou quietinho, então eu vou começar por você, que tá, apesar de estar com a camiseta do Palmeiras, e eu achei que você tá bem estiloso hoje, então depois o Zé faz um stories aí, marca o Zico, porque depois chama ele lá na DM. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabês e Cláudios. Cara, isso me surpreende, porque é a primeira vez que eu vejo o Lucas tomando vinho numa gravação, mas eu fui falar isso e você foi e deu um gole na cerveja, né? Então, que tem um contexto, né? O cara parecia um combo pra gravação, tá ligado? É que eu só tinha uma lata, então eu tive que dar como que o Zé fala? Um boost, entendeu? No meu... Aí foi assim. Mas, bom, então eu tô aqui, né, com a camisa do Palmeiras, puto por causa da eliminação de hoje, de ontem, a gente tá gravando na segunda-feira, né, mas já esperava, mas não é por isso que vou deixar de ser palmeirense, sabe? Apesar da derrota, apesar de não ter sido o que eu esperava, né, continuarei torcendo para o meu time, continuaremos sendo o primeiro campeão mundial, né? E acho que é isso que importa. É isso. Zé, eu não vou nem falar nada, porque acho que esse espaço de bom dia, boa noite do Zico foi usado apenas como proselitismo, né? Não falou nada, mas eu não quero criar uma briga que pode levar ao que vai ser o tema desse episódio. Mas antes de chegar lá, eu quero perguntar se você tá bem. Mas peraí, o que é proselitismo também, né? Calma, deixa o Zé falar, depois eu explico. Bom, gente, tudo bom com vocês? Zé Barreto aqui na área de novo. E é isso, eu tô bem. Tô aqui na minha casa também tomando uma cerveja à distância aqui com vocês. E eu acho que nem pelo Zico, nem pelo time do Zico ter se classificado pra final do Mundial, não é por isso que a gente vai cancelar ele desse podcast, entendeu? É isso. Ainda que ele tenha usado, aí eu vou... Exato. Esse espaço para proselitismo, hein, Zico? Antes do nosso... A gente costuma, sabe, vou inovar agora, a gente costuma dar o significado apenas do episódio, né? Mas antes, agora eu vou dar o significado de proselitismo para você e quem mais possa interessar. Que é intento ou empenho de converter uma ou várias pessoas, no caso a gente e os nossos ouvintes, a uma determinada causa ou ideia. Então, tipo, tá querendo convencer a gente aqui que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial, blá blá blá, o maior campeão nacional e tal. Então foi por isso que eu te passei a palavra primeiro na apresentação e você usou pra fazer proselitismo palmeirense. Mas... Não, na verdade, eu queria fazer um gancho, né? Tipo, não vou cancelar o Palmeiras, apesar de ter... Eu até pensei nisso. Essa foi a ideia. Boa, entendi. Foi proposital, Então, sem mais delongas... Anota aí, Zico, anota aí, Zé, eu vou pro significado de cancelar. Filosofia de Boteco. Verbo transitivo, eu acho que tem 3 aqui, acho que os 3 dá pra gente... Cancelar com K? Só por curiosidade? Olha... Eu sei. Olha, o dicionário ainda tá com C, mas dependendo do que acontecer nos próximos dias, pode ser que os caras pensem até numa reforma ortográfica. Mas, nesse caso seria ortográfico? Bom, enfim, não sei, depois eu vou pensar nisso. Mas, vamos lá. Tornar sem efeito, anular, eliminar, suspender, suprimir. Esse é o primeiro. 2. Interromper algo já combinado, programado ou contratado. E 3. Riscar o que estava escrito para invalidar. E aí o exemplo é cancelar a licença. Então aí eu quero... Nenhum deles tem o significado que a gente vai usar hoje, né?
Não tem. Mas essa palavra ficou mais popular e chegou até aqui nessa mesa de boteco virtual porque criou-se em cima disso. Certamente a gente vai falar disso ao longo do episódio. A tal da... Como posso dizer isso? A política do cancelamento? É isso, Zé? Acho que eu posso falar como política? A política do cancelamento que hoje na internet é o que mais assombra, principalmente os influenciadores, né? Ou as personalidades da mídia, que tem grande poder de alcance, muitos seguidores, e que qualquer deslize que aconteça e tudo mais, ou algo que os seguidores deles não concordam, o pessoal vai lá e corta, né? Cancela, é a palavra cancela, que é tipo... Eu quero fazer então, inspirado nisso, aí você tá falando influenciadores, etc., que aí obviamente tá no contexto do Big Brother e de outros reality shows, etc., mas agora do Big Brother que a coisa tá puxada. Então, inspirado no tal, que eu não acompanhava muito o Big Brother, comecei a acompanhar por causa da repercussão do último, né? Sim. Mas, inspirado na péssima, eu acho terrível isso que eles fazem, mas vou me inspirar neles e vou fazer o jogo da Discord aqui. Então, cada um vai dizer... Assim, se fosse assim, suponha, em que... Eu não tô falando que a gente vai ser, mas vou escolher o Zico pra fazer o meu. Em que situação você acha que é mais provável que eu fosse cancelado? Ou por qual ato, ou em qual circunstância? Cara, eu acho que... E aí eu vou falar... Não sei, eu não consigo pensar em uma situação sua, mas eu acho que eu vou falar uma situação minha que eu acho que caberia para qualquer um de nós três, né? É só pegar qualquer rede social nossa em 2006, 7, 8, 9 e com certeza a gente seria completamente cancelado. Eu claramente, e eu já fiz isso, por exemplo, quando eu fui reativar meu Twitter, eu fui olhar e eu tinha vários posts extremamente machistas e homofóbicos, principalmente homofóbicos. Sabe? E hoje eu me reclamaria de mim, sabe? Se eu tivesse me seguindo lá e eu fosse influenciador em 2009, eu ia falar assim, mano, olha que moleque escroto, sabe? Porque na minha cabeça naquela época, Entendi. Isso era divertido. Eu lembro que um post que eu excluí e que eu olhava e falava, mano, olha que bagulho ridículo, né? O Palmeiras estava cogitando contratar o jogador Richarlison, né? E aí... Que é um ótimo jogador. Na verdade, ele não aposentou ainda, mas enfim... Continua. Exatamente. É um jogador que ficou apagado muito pelo fato de ter... Não declaradamente, ele não é declaradamente homossexual, não sei se agora já é, mas ele tinha muitos estereótipos de ser gay. Né? Existiam várias especulações, e eu lembro de fazer um comentário tipo, puta assim, caramba, isso é coisa de São Paulino, não de palmeirense, sabe? Tipo, um bagulho bem escroto mesmo. Então eu com certeza seria cancelado por conta disso. E eu acho que você, o Zé... É bem provável que seria alguma coisa nesse sentido também, porque a gente teve uma vivência muito parecida, né, de vir no mesmo lugar, estar na mesma escola, né? Então eu acho que seríamos cancelados por conta disso, de falar algum bagulho escroto nesse sentido. Isso que o Zico falou me lembrou um dia que ano passado a gente estava passando o final de semana juntos, eu falei assim, Zico, vamos fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, vamos pegar o celular e eu assim, tenho o WhatsApp, eu nunca pago nada. E aí, eu não vou revelar as coisas que tinham lá, mas eu peguei a minha conversa com o Zico e eu falei assim, cara, vamos ver quais foram as nossas primeiras conversas no WhatsApp. E aí, tipo, acho que era conversa de 2011, 2009 que eu tinha. Nossa. E se você for ver os assuntos idiotas que a gente trocava e as coisas esdrúxulas que a gente falava, eu tinha vergonha, sério. Eu acho assim, cara, eu sempre penso isso, e aí já serve pro tema geral, eu também vou falar a minha, mas acho que assim, já serve pro tema geral, que eu me sinto, pelo menos, fazendo uma breve autocrítica, com 28 anos já um pouco idiota, um pouco muito. Você imagina nossas conversas com 20 anos. Era uma coisa assustadora, né? Sim. Mas achei que o Zico foi bonzinho, porque eu achei que ele ia dizer assim, eu imagino você sendo cancelado porque tá bêbado e, sei lá, deu uma declaração infeliz e foi gravado, sei lá, uma coisa assim. Então o Zico pegou até leve. Eu acho que assim, estar bêbado não é o problema seria que você fizesse bêbado. Sim. Mas eu acho que não... Não, eu pelo menos, já fiquei, todo mundo sabe, já fiquei bêbado muitas vezes, já fui registrado, mas nunca disse nada digno de cancelamento até o momento. Porém, eu acho que uma coisa, já que... Eu também acho que atualmente é difícil especular, mas uma coisa que eu acho que cancelaria a gente, com razão,
mas também já foi dito nesse podcast, mas eu exponho para todos, que certamente existe algum vídeo da gente, talvez não vocês dois exatamente ao volante, mas a gente junto num carro tomando alguma cerveja. Certamente existe. Então aí, se recuperarem, já podem editar um dia do podcast que a gente fala assim, não, tem que ter responsabilidade social, o caralho e tal, e aí colocar o vídeo em cima e pronto. Já serviria. Então, assim, ó, esses caras aqui ficam pregando terapia, ficam pregando igualdade, não sei o que lá, mas olha como eles eram, olha como eles respeitam aí. Então acho que por aí a gente já poderia ser. Mas aí o que eu acho, aí vou puxar um gancho pra vocês, aí você já pode emendar, Zico, porque eu acho assim, isso que eu citei, por exemplo, cortar uma parte do que a gente falou num contexto e colocar um vídeo, seja antigo, seja atual, num outro contexto, pra falar assim, olha que hipocrisia esse rapaziada aqui, me parece uma coisa feita bem na maldade, assim. Só que isso se fazem muito com os influenciadores agora, e se fazem no Big Brother, se fazem na Fazenda, etc. Do tipo, olha esse post do cara, olha o que ele fez. E aí eu te pergunto, também não parece às vezes que existe uma vontade de cancelar a pessoa, tá ligado? Porque tipo, você tem que estar juntando, tá fazendo uma edição ali, tá quase pra falar assim, olha como ele é incoerente. Responde aí, Zé, que quando eu for responder, eu vou lançar uma outra braba em cima disso. Você acha que existe uma vontade, Zé, assim? Tipo, as pessoas já estão procurando cancelar as pessoas. Com certeza, eu acho que ainda mais no Big Brother, que se você for parar pra olhar, é um programa, mas é um jogo que tá valendo 1,5 milhão, e ali você tem 20 participantes, cara, tendo 20 participantes, tem 20 grupos de pessoas torcendo pra cada um daqueles participantes. Então você tem que parar pra pensar nisso também. Sei lá, o Fiuk, vou pegar um exemplo aqui, o Fiuk. O Fiuk tem o fã-clube dele. O fã-clube dele tá de olho em todas as outras 19 pessoas, esperando alguma cagada que alguém vai falar pra descer a lenha, pra isso, de alguma forma, favorecer o Fiuk pra ele ganhar a positividade de ir bem no jogo. Caralho, não tinha pensado nisso, é verdade. Então... Que tem 19 pessoas tentando procurar uma coisa pra fuder a outra. Tem razão, eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que isso... O que acontece no Big Brother é só um recorte do que, de fato, acontece na nossa vida. Então, se tem 20 pessoas lá dentro e são 20 grupos aqui fora torcendo pra cada uma delas, imagine o nosso Congresso que tem 33 partidos. Caralho. Não sei se eu quero entrar nessa caverna por enquanto. Vai lá, só joguei a bomba. Claro. Fica aí pra reflexão aí dos nossos ouvintes também. Eu concordo muito com você. E assim, existem várias questões aí, né? O Zé, entre a gente, o Zé é o cara que tem um perfil de influenciador, né? Tipo, porra, você pega o TikTok do Zé, o cara tá bombando. E aí, uma vez a gente até brincou, né? Eu falei, Zé, a gente tem que soltar uma... E assim... brincou, exato, e acho que vai fazer sentido para as pessoas, né? Tipo, Zé, a gente tem que soltar uma polêmica sua pra rolar uma política de cancelamento para você ganhar seguidor, né? Porque existe muito isso também. Quando acontece, às vezes e assim, eu não sei percentualmente, mas na minha cabeça eu acho que é na maioria das vezes. O tiro sempre sai pela culatra e a pessoa acaba ganhando mais do que perdendo. Então você pega um cara, e ainda mais, né, isso primeiro que a gente tá falando do privilégio do alto nosso privilégio de 3 homens aqui falando, héteros, mas você pega assim, fulano de tal foi abusivo. Cara, o que aparece de cara e que ele vai ganhar de seguidor por conta disso é muito maior do que o que ele vai perder, na grande maioria das vezes, né? Então, às vezes acontece isso aí também, você tem uma equipe que fala assim, mano, vamos soltar uma picuinha do cara aqui, né? Só pra ele ficar evidente, pra ele ficar na mídia. E então eu acho que rola muito isso, tanto no sentido de vamos cancelar o outro, né? Que nem o Zé falou, então você tem Big Brother lá, a torcida do Fiuk querendo cancelar fulano de tal, quanto também os produtores e a própria agência por trás da pessoa falando, vamos soltar alguma coisa aqui pra ajudar ele a ganhar visibilidade. E aí o que eu queria emendar pensando nisso... Diga. Eu vou mudar de assunto.
Não. Então não muda não, deixa eu falar uma coisa. Eu não queria entrar nessa brabíssima, mas eu vou entrar, porque eu acho que isso é muito interessante, eu não tinha pensado nisso antes. Eu também acho, né, isso acabou de vir na minha cabeça, assim, no sentido de... Eu sei que às vezes esse assunto é muito mais grave do que cancelamento, e depois a gente pode discutir sobre isso. Mas eu quero dizer assim, me parece também que quando alguém é cancelado, ou quando tem alguém querendo cancelar essa pessoa, um grupo de pessoas, etc., me parece que diz... todo esse contexto diz bastante, não só sobre a pessoa que está sendo cancelada, como também sobre os outros, porque é isso que você está falando. Quando o cara assim, o cara é notadamente racista, ou um episódio, sei lá, de violência contra a mulher, que aí depois a gente pode conversar sobre isso, que aí já acho que talvez cancelamento é errado, porque a gente não está falando de crimes. Mas o que eu quero dizer é, a partir do momento que, como você disse, eu também tenho essa percepção, é quase sempre bom pra carreira do cara, ainda mais se ele for homem, etc. Diz muito mais sobre a nossa população como é. Então, assim, tem aquelas notícias que é assim, após denúncia de racismo, fulano ganha 250 mil seguidores numa semana. Aí você fala assim, caralho. Aí você pode falar assim, quer dizer que esses 250 mil são racistas? Talvez não. Talvez, sei lá, 30 mil... tenham começado a seguir o cara porque ficaram tipo, espírito de porco, né? Tipo, você quer seguir pra ver qual que vai ser a treta e tal. Mas se os outros 200 forem racistas, eu sou um fudido. Entendeu? Exatamente. Mas você quer um exemplo disso? Que você falou agora? E a sua reflexão já é uma outra reflexão. Olha o Bolsonaro. Quantas pessoas você vê falando assim e, tipo, eu não aceitava isso até pouco tempo atrás, mas muitas pessoas falando que quem elegeu o Bolsonaro foi o CQC, né? Os caras lá atrás começaram a dar visibilidade pra ele e pra outros caras escrotos, como o Feliciano, por exemplo, com a ideia de que esses caras fossem apagados e, assim, mostrar o quão escroto eles eram e o que aconteceu no final das contas. O cara virou presidente, velho. Entendeu? Ao invés... Sim, e aí ele virou o máximo... Ele virou o máximo exemplo. Ele virou o máximo exemplo da pessoa que podia ser lá no começo, quando era no CQC, podia ser até uma questão de cancelamento. Agora é claramente uma questão de crime. Mas, enfim, ele é o máximo exemplo sobre isso. Quer falar alguma coisa antes que o Zico mude de assunto? Não, pode tocar. Diga, Zico. A minha... Porque lançar uma dúvida, eu acho que é até o... Pra mim, é a pergunta que direciona esse episódio, até pra quem tá ouvindo entender o que a gente pensa. Assim, beleza, a gente entende que essa política de cancelamento, como ela acontece, ela é ruim, né? Até porque, obviamente... A pessoa que ela é cancelada, normalmente, ela não tem a chance de refletir, né? Ela não tem a chance, às vezes, de se explicar. Porque, às vezes, é isso. Às vezes é um puta do mal entendido. A pessoa não sabe o que ela tá falando, ela usa uma expressão errada, ou a pessoa cresceu ouvindo aquilo a vida inteira. E aí, pra ela, aquilo é normal, entendeu? Tipo, não é porque... quando eu falo, sei lá, criado mudo, né? Eu não tô querendo ser racista. É que, mano, na minha vida isso foi criado. Eu nunca refleti sobre aquilo. Não preciso ser cancelado porque eu tô chamando o negócio de criado mudo. É um exemplo que eu tô dando, mas poderia ser qualquer outro, né? Você passa a vida inteira ouvindo aquilo e você fala. E aí, quando você fala, tem uma câmera te gravando. Isso é exposto de uma forma bem pesada, né? Com um monte de gente. E assim, ninguém chega e fala assim, você tá sendo racista, transfóbico, homofóbico, machista. Ninguém chega e fala assim, mano, vamos trocar uma ideia? Você percebeu a merda que você fez? Eu entendo que ninguém é obrigado a ensinar ninguém, mas eu acho que se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que conversar. Pensando em tudo isso, a pergunta é, qual é o limite entre aceitação e cancelamento? Vamos pensar entre a gente aqui, tipo, até onde você aceitaria um erro de uma pessoa, né? E a partir... Qual seria ali o checkpoint ali, o ponto que você fala assim, daqui pra frente eu não admito mais, sabe? Sei lá, é matar alguém, é fazer um discurso esclarecidamente nazista, enfim, o que pra vocês é o momento onde dali pra frente não tem como, e eu vou realmente cancelar a pessoa, vou parar de seguir, não quero mais falar com ela, vou me afastar dela? Eu acho que, assim, tem dois pontos pra mim. Que bom, pra responder a pergunta objetivamente, sem querer ser legalista, porque, desculpa as Gabis que são nossas amigas próximas advogadas, não acho tudo que
Não acho que assim, tudo que a lei diz nossa senhora, a letra fria da lei, então tá lá e foda-se, é crime e tal, né? Lógico, tô dizendo que... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o limite pra mim é mais ou menos, tirando talvez algumas exceções, quando o negócio tá prescrito como crime, entendeu? Agora, tem um atenuante aí, porque você pode falar assim, beleza, racismo em tese é crime. Em tese eu digo porque é crime, mas nesse país não acontece nada. E também transfobia, por exemplo, também em tese é crime, mas... Uhum. Mas aí tem parlamentar que é transfóbico por aí, os caras ameaçam vereador eleita trans e não dá nada. Os caras não querem dar nenhum GCM pra ser segurança. Então é por isso que eu tô falando em tese. Mas eu acho assim, o limite é o crime. Quando o cara começa a cometer crime, já não é questão de cancelado ou não, é questão de devemos pensar em encarcerar essa pessoa ou não. Aí pode ser que alguém esteja ouvindo e seja abolicionista e fale, bom, prender a pessoa não adianta nada, porque o nosso sistema prisional não só piora, mas isso é uma outra discussão. O que eu acho que tem um atenuante, e é importante que se diga, e acho que expande a discussão, que é o seguinte, também isso aconteceu no Big Brother. Bom, esse episódio vai ser numa outra semana, vai ter dado umas 2 semanas ou 3. Bom, mas aconteceu desde o começo, que é o que me parece. Eu só vi em linhas gerais, tá? Então posso estar perdendo alguma coisa. Mas o que aconteceu com o Lucas até ele sair, que foi uma grande... O cara errou, cometeu um erro lá na festa, e aí, enfim, virou-se uma grande questão sobre ele, muitas acusações, muito tratamento até desumano. E aí o que eu acho que a gente precisa avaliar é com quem a gente deve ter compreensão ou não. Que é o que você falou. Às vezes, é lógico que é muito importante chegar e falar assim, olha, você está sendo tal coisa, reflita sobre isso. Esse é o normal. Mas eu acho que é preciso ter essa paciência, é preciso ter esse cuidado com pessoas que não tiveram tempo nem oportunidade de refletir. Agora, quando é sobre, por exemplo, talvez ele seja um mau exemplo, mas eu vou dizer mesmo assim. Quando é sobre o Neymar, você fica assim... Porra, tudo bem, eu entendo e tal, a vida dele foi pra jogar bola, ele nunca parou pra pensar em questões sociais, etc. Mas, porra, ele tem muito dinheiro, muita oportunidade e muito acesso. Então, se ele tivesse vontade, ele teria dado um Google, ou teria ligado pra alguém e descoberto. E a grande prova disso é que se você tem dinheiro, você consegue pelo menos não falar umas atrocidades por aí, ou cometer algumas atrocidades, é que o cara que joga no ataque titular da seleção com ele, faz, que é o Richarlison. Também foi pobre, também viveu a vida inteira pra jogar bola, também provavelmente não que isso diga alguma coisa, mas terminou o ensino médio daquele jeito, o jeito de assim, terminei, vou jogar bola, só que ele se engaja nas questões importantes entendeu? Então, às vezes, assim, eu acho que você tem que ter cuidado quando é o seu vizinho da periferia que é transfóbico. Agora, quando é o Neymar, você tem que ter menos compreensão. Fala assim, amigão, você mora em Paris, é uma pessoa internacional, caralho. Já deu tempo de você aprender isso. Tempo e oportunidade. Então essa é a minha resposta aí. Longa, mas é isso. Bom, concordo com o que o Lucas falou. E tem uma treta também, ainda mais nessa questão de famosos. Porque eu estava ontem lá no Clubhouse. E aí a Anitta tava num dos grupos que eu tava. E aí perguntaram essa questão de cancelamento, né, e tal. E como ela é uma artista internacional hoje, perguntaram qual que é a diferença, se lá fora, principalmente nos Estados Unidos e mercado da Europa, é assim também. E ela falou que não. Que ela falou assim, a cultura do cancelamento no Brasil é muito absurda e abusiva comparado com os, entre aspas, fãs e seguidores dos outros países. Porque ela falou que meio que os seguidores daqui do Brasil se espelham demais nas pessoas públicas, querendo ser que nem elas, fazer tudo que elas fazem. Diferente dos de lá de fora. E aí você para pra pensar, foi o que você falou lá atrás também, Lucas, que é tipo, as pessoas... A gente faz o ato de cancelamento para as pessoas
meio que um repúdio contra essa pessoa, só que no fim isso acaba, é um tiro que sai pela culatra, que essa pessoa começa a ganhar fama ainda, esse cancelamento, e acaba ganhando mais audiência e por aí vai. É o famoso dar palco pra doido, né? Exato. Várias vezes a política do cancelamento acaba virando isso. Exato, então eu acho que o limite é muito isso, quando já se torna um crime e por aí vai. Eu posso dar um exemplo aqui, claro, e que também é uma autocrítica, que foi o meu cancelamento perante os meus amigos ano passado, inclusive você, Lucas, foi um desses, mas que valeu a pena, que foi tipo, caralho, me pegaram que eu fiz realmente a cagada de ter furado a quarentena, ter feito os rolês e tudo mais, até que chegou ao ponto de você me chamar e me cobrar, e falou assim, ó, você é maior do que isso, você sabe muito mais disso, você sabe quais são os problemas que isso geram, então você sabe que está errado. Ó, você levantou esse gancho que eu até anotei aqui e vou falar, o Zico depois pode arredondar o que ele quiser, que é uma coisa que eu acho também sobre, porque eu vou dar o contexto claro disso aí, não foi que assim, fui lá cobrar o Zé porque eu tava achando que eu tava certo e ele tava errado. Não, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que eu cheguei pro Zé e falei assim, olha, nós somos amigos, não pode ter barreiras pra falar, os seus outros amigos também concordam comigo, então não é uma coisa só minha. E aí eu falei uma coisa pra ele, que eu acho também que é muito importante a gente colocar nessa discussão, que tem um componente que é, assim, da hipocrisia. E aí eu vou explicar, que eu falei pra você assim, não tem como a gente ligar o microfone no podcast, não só no podcast, eu também falei pra você, também postar stories sobre usar máscara corretamente e depois você ir lá e postar uma foto furando a quarentena, entendeu? Porque aí a pessoa fica assim, caralho, então eu não entendi. Ninguém tá dizendo, e aí, que é também uma coisa boa pra gente colocar nessa discussão, que por isso que a política do cancelamento é cruel, ninguém tá dizendo que todo mundo tem que ser coerente 100% do tempo, porque ninguém é. Uhum. Ninguém, nem o cara mais foda que você admirar, o maior ativista do mundo, o maior infectologista do mundo, ele vai ser incoerente em um momento. Mas eu acho que é isso também. Às vezes, o que me irrita, não só a questão da pandemia, é meio que isso. A pessoa é super militante em alguma coisa, e ela tem todo o direito de ser militante no que ela quiser, mas aí depois ela trata mal o garçom, entendeu? Ou, mano, sei lá, sabe? E aí eu não tô dizendo que é a mesma coisa, tô querendo equivaler. Eu só tô dizendo que também há que se observar isso, sabe? Do tipo... E aí o que eu falei pro Zé, eu tenho certeza que você não quer ser hipócrita, entendeu? Então se dá um toque, porque eu falei pra ele assim, depois alguém vai recortar isso de uma forma e vai ficar achando de você uma coisa que você não é, entendeu? Você ia ser cancelado pelos seus seguidores, eu coloquei aspas aqui, porque assim, acho que cancelado é tipo a Anitta, né? A gente ainda não tá nesse nível. Claro. Mas é isso. Então, enfim, acho que também tem que se avaliar um pouco disso. E é importante, mas esse caso diferente como a gente falou do Neymar, a gente fez eu quero dizer eu e os nossos outros amigos, de uma forma didática. Ninguém chegou lá e falou assim, ó, seu idiota do caralho e tal. A gente falou assim, olha, isso tá fazendo merda, porém, acreditamos que você possa fazer melhor. Não, e foi super válido e foi coerente, eu concordo, não tiro isso. E agradeci depois, falei assim, não, está certo e tal. Mas é isso. Só que, só pra concluir, eu acho que essa cultura do cancelamento precisa ser mais... ser tratada com mais cuidado. Porque muitas das vezes o tiro acaba saindo pela culatra, mas também a gente precisa ressaltar que, por exemplo, tudo bem que já é um caso que já virou crime, mas se não tivesse o cancelamento e alcançado muitas pessoas que se repudiaram contra, eu duvido que o Fernando Cury teria sido tá sofrendo essa cassação do mandato dele pelo abuso da Isa Pena aqui na Lesp de São Paulo. Certamente ajudou. Nesse caso, é exatamente isso. Eu acho que é crime,
mas é uma coisa que as pessoas não consideram muito como crime, porque, quem pode provar que ele tocou no seio dela, blá, 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 blá. Mas como existe toda uma cultura de cobrança agora mais forte na internet, na vida real mesmo do ativismo, isso ajudou. Então eu acho que nesse caso não é isso, ninguém quer cancelar. Nesse caso o Fernando Cury não precisa ser cancelado, precisa ser caçado. Exato. Porque a gente paga o salário dele para ele assediar a deputada no meio da sessão. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, existe, né? E todos eles deveriam ser caçados. Mas enfim, Zico. Eu vou puxar um pouco pelo que você falou, mas trazendo um pouco pelo que eu reflito. Eu acho que assim, obviamente tem a questão legal, né? É óbvio, tipo, não dá pra gente falar que a pessoa cometeu um crime, seja ele qual for, e você aí fica lá, coitado. Cometeu um crime, tem que pagar por esse crime. Infelizmente, tem, nosso caso, é a situação carcerária, mas não já se não é o caso. Obviamente, a gente tem que fazer alguns recortes nesse tipo de situação, mas eu acho que também, antes disso, no meu filtro, Zico, e aí é isso, eu, Zico, comigo mesmo, e talvez com as minhas bolhas com as pessoas, tem o meu filtro moral, né? O tipo de coisa que acho que é um pouco do que você falou. Não adianta nada a gente aqui pregar um monte de coisa no podcast e a gente vê um cara sendo racista e eu continuar admirando essa pessoa. Né? Não tem como eu continuar admirando uma pessoa que é machista, homofóbica, ou ela tem qualquer tipo de preconceito com qualquer minoria social e eu continuar admirando essa pessoa. Né? Então eu vou dar um exemplo que pra mim é muito nítido. Cara, uma das bandas que pra mim, me formou na minha juventude foi CPM 22. E quando sai um caso onde o baterista do CPM tá sendo pedófilo, cara, pra mim eu não consigo mais admirar esse cara como um ídolo. Eu não consigo mais. E eu falei, mano, se o Japinha continuar no CPM, eu não vou mais conseguir ouvir isso, sabe? Porque antes de ouvir a música, eu vou... Toda vez que tocar a música, eu vou estar falando, caramba, esse cara aí tava dando ideia numa mina de 13, 14, 15 anos, sabe? Então, assim, a minha moral não permite isso. Quer dizer que eu sou o senhor do conhecimento e o cara mais puro? Não. Mas eu acho que hoje, pelo que eu prego, né, e pelo que eu enxergo, eu não posso dar moral pra isso, entendeu? Outro exemplo, tô aprendendo a tocar violão, vi uma música mó legal que eu queria tocar, e falei, pô, mó legal, fui pegar a música, peguei a letra, e eu tenho problema com música sertaneja porque eu não conheço as duplas, eu tenho uma dificuldade porque eu não ouço muito. Mas era uma música muito boa, e eu fui ver, e eu tava tirando, e eu jurava que era Jorge Mateus. E quando eu fui dar play, e era Vitor e Léo, e eu lembrei, falei, mano, eu não posso. Imagina eu chegando numa roda pra tocar essa música, e tipo, tem uma mina na roda que de alguma forma foi abusada por um cara. Isso vai ser um puta de um gatilho, sabe? Não é só, mas a música é boa. O que eu vou estar passando quando eu toco isso aí? Né? Então eu acho que é isso. Tem a minha válvula moral do que eu acredito, do que eu penso. E aí também tem uma outra questão, né? Infelizmente tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem errar, né? Tem erros que são aceitos, tem erros que não são aceitos. Então, quando você é uma figura pública, o seu erro tem uma repercussão muito diferente, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Tem mais responsabilidade. Assim, exatamente. E aí eu vou dar um exemplo que a gente já discutiu esse exemplo lá no episódio de Artistas versus Obra, né? E a minha reflexão na época era diferente, na época eu nem tinha uma conclusão sobre, mas, por exemplo, um exemplo do caso do goleiro Bruno. O cara assassinou a namorada, né? Ex-namorada, era namorada só na época, né? Tipo, mano, totalmente brutal, né? E aí, depois de um tempo, legalmente ele tinha cumprido a pena dele, alguns times foram contratar ele. Aí a pergunta que alguém vai fazer é o seguinte, você não disse que a pessoa tem que ser ressocializada? Sim, tem que ser ressocializada, né? Mas o fato de ser ressocializado, você não quer dizer que você vai dar uma posição de destaque para alguém cometer um crime hediondo, entendeu? Então, assim, obviamente, todo mundo merece uma segunda chance, né? Mas você não merece uma segunda chance de destaque, porque se você dá uma posição de destaque pra uma pessoa dessa, você mostra tremenda impunidade. Você mostra que um cara que comete um crime desse fica preso 3, 4, 5 anos só, né? Enquanto um cara que rouba um pacote de bolacha vai ficar 10, 15, 30 anos, né? E ele sai e ainda sai dos braços do povo. Então eu acho que a gente tem que sim ter esse filtro, e aí é muito pessoal.
né? Então, pra mim, o caso do Japinha é um bagulho absurdo. Eu joguei a baqueta que eu tinha dele fora, porque eu falei, não posso aceitar isso. Tem pessoa que vai falar, mas você não tá falando que cada um teve as suas vivências, e pra ele, talvez, ele cresceu achando que isso era normal. Cara, desculpa, você é uma figura pública e o que você faz reflete na sociedade, entendeu? Então, eu acho que algumas pessoas... Não, aí eu vou ter... Cara, isso englobou várias coisas que eu até tinha anotado aqui, então nem vou me repetir porque eu acho que tá muito bem contemplado, mas o que eu queria dizer é, supondo que Deus me livre, mas fazer o advogado do Japinha, tô pensando aqui, alguém que faria, falar assim, não é nem da vivência, talvez alguém argumentasse assim, pô, mas ouvir CPM da época do Japinha não quer dizer que eu concorde com o que ele fez. Ok, isso é um fato. Não quer dizer que você adora dias atrás que você acha que é ok. Mas também eu acho que tem que ter um ponto, que é... Talvez ele esteja sendo... Mas assim, você não pode sair por aí exaltando, entendeu? Então eu vou ter um caso que eu acho que é emblemático no futebol, e futebol é muito difícil porque... Você já falou do goleiro Bruno, etc. Mas tem um caso que é assim, emblemático, que é um dos maiores da história, que é a história do Cristiano Ronaldo. Ele é acusado de estupro, em tese não, na justiça ele se provou inocente, porém é aquilo, né? É muito mais complexo do que na justiça, porque o Cristiano Ronaldo tem um dos melhores advogados do mundo, verba, poder, blá 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 blá, e a outra pessoa que estava acusando não tem nada disso. Então, às vezes, se o cara sair inocente e faz um acordo, isso ninguém coloca a mão no fogo. Falando pessoalmente do futebol dele, acho ele maravilhoso. Tanto é que tinha uma camiseta dele que quando a minha mãe foi pra Europa uma vez, eu pedi pra ela comprar, isso antes de eu saber, e depois ainda uma ex-namorada minha me deu. Eu tenho 2 camisetas com o nome dele. E depois de tudo isso, de refletir, eu não saio mais com elas na rua. Eu uso pra fazer exercício em casa, agora na quarentena. Porque, assim, faz alguma diferença prática? Acho que não. Mas também não quero que ninguém olhe pra mim e fale assim, mais um fã aí de um estuprador. A gente não sabe se ele é um estuprador, mas assim, eu quero dizer assim, esse cara já tem tudo na vida, entendeu? Você não precisa sair por aí exaltando eles. Entendeu? É muito não sei que é mais complexo do que isso. Mas a história do Japinha também é isso. Você meter do Japinha, também do Japinha você meter uma música lá e tal, e o cara fala assim, pô, aquele cara lá que tava chavecando as minas de 13 anos. E às vezes não precisa, né? Às vezes eu acho que é melhor você reservar e também levantar esse ponto. Falar assim, olha, eu não uso mais a minha camiseta do Cristiano Ronaldo porque eu não tenho certeza se ele é um estuprador. Então eu prefiro não usar, entendeu? Prefiro não suportar. Acho cara, e no futebol tem vários casos. Você pega o Pelé, por exemplo, que não assumiu as filhas, tá ligado? Assumiu a filha. Tipo, enfim, cara, e a gente continua exaltando um cara desse. Entendeu? Mas aí são quantidades e gravidades. É difícil, mas eu entendo, eu concordo com vocês. Mas assim, que o goleiro Bruno picou o cadáver da mulher dele. É um negócio que. Sim. Não, a ideia é exatamente. Em nenhum momento eu quero trazer a comparação de crimes. Isso aí. Entendeu? Tô falando a comparação. Mas puxa aí, Zé. Diga. Eu queria trazer outro ponto, que é uma reflexão aqui, acho que pra todos nós e pra quem tá ouvindo também, que se falou bastante nisso, voltando pro Big Brother, que é o caso da Lumena, por exemplo, que todo mundo tá odiando ela, mas ela é justamente quem ela tá ali representando os seguidores ativos das redes sociais, por exemplo. Porque ela é a mina que tá lá apontando o dedo na cara de todo mundo e cancelando todo mundo. E aí o que aconteceu? O povo da internet não aguenta mais o cancelamento dela dentro da casa, sendo que ela representa, entre muitas aspas, o povo que cancela os famosos na internet, entendeu? E aí, acho que fica muito essa reflexão do tipo, caralho, então, ser uma canceladora agressiva, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas tipo, muito ativa e agressiva, será que o povo tá percebendo que isso tá fazendo mal? Porque, velho, isso tá todo... Ela meio que tá fazendo o que a internet já fazia há muito tempo com as pessoas, e isso tá se tornando algo que não tá sendo bem visto e o povo não quer mais ela lá, entendeu? Tipo, ela é a canceladora que os canceladores querem tirar, entendeu? Olha, isso aí, cara, foi o melhor gancho que eu tinha pra falar uma coisa que eu acho que é
muito importante que a gente discuta também, que é, pelo menos, City, que é uma coisa que me incomoda. Muitas coisas me incomodam. Na verdade, eu estive sendo muito sincero com quem tá ouvindo. Eu estive a ponto de falar assim, puta, eu acho que esse tema é foda, porque são muitas coisas, é muito complexo, talvez a gente deixe passar várias coisas, talvez a gente pareça meio moralista, mas assim, ainda bem que a gente fez, porque realmente, você vê, 40 minutos passaram, pode ser que, sei lá, nem todo mundo esteja achando, mas assim, aqui dentro é realmente uma conversa interessante, que é uma coisa que é muito incômoda da postura da política do cancelamento, e tô falando como quem assiste de fora, por exemplo, nem em defesa do cancelador, nem do cancelado, que é uma coisa muito inquisitiva. Isso me incomoda demais, que é do tipo assim, aponta o dedo e diga. Só que a grande questão é, o que me incomoda isso na vida real, levando para nossas relações, sem pensar no Big Brother, as pessoas que estão sendo gravados todo o tempo. Eu me lembro de estar conversando com um Cláudio, amigo nosso, e falar assim, mano, sendo bem real, o diálogo foi meio que esse assim, olha, o Cláudio, o terceiro Cláudio, tá sendo muito insistente pra voltar com a ex dele, muitas incoerências, muitos não sei o que lá. E aí eu falei pra ele, mano, eu também acho que ele tá errado. Assim, não tinha nada de abusivo, nada, só tô falando assim, tava errado no sentido pra ele e pra ela, tava achando que eles estavam perdendo tempo ali, que não ia durar. Uhum. Mas, aí eu falei pra ele, falei assim, mas nós também não somos exemplos de pessoas que nunca fizeram isso, entendeu? O que a gente pode falar é assim, já fiz e deu errado, mas também não pode apontar o dedo no cara e falar assim, isso é absurdo, você tem que largar, está na cara que isso não vai dar certo. Porque aí o cara pode virar pra você e falar assim, amigão, 2 anos atrás era você que tava fazendo isso. Entendeu? E aí eu falei pra ele, a gente não tem moral pra chegar nele e falar assim, tá na sua cara e você não decide. Você não, tá tão claro que você não deve fazer isso, tá na sua cara. E ele poderia virar, ele não falaria isso, porque ele é nosso amigo. Mas... Cara, mas é isso. Mas assim, então, pra você, uma pessoa ser inquisitória, como a Lumena e eu tô dizendo isso com base nos vídeos poucos que eu vi no Twitter, e um dia que eu vi ao vivo, e eu achei ela bem, assim, do tipo, realmente falar na cara, não sei o que lá e tal, e joga na... Cara, você tem que estar... Mesmo se você for um grande santo, se for uma Mahatma Gandhi, já seria errado. Então, o que me incomoda é isso. Quem tá lá apontando, certamente também tem o teto de vidro. Então é foda, é muito complexo. Não sei o que vocês acham, mas também acho que é isso. Tipo, qual é a moral do, por exemplo, é que eu tô pegando no pé dele, parece. Mas qual é a moral do Neymar pra cancelar alguém, entendeu? Sim. Porra, não dá, né? Não, eu acho que eu concordo exatamente. E aí tem uma outra coisa também, só pra concluir, que assim, além do filtro moral, né, que tem muito o seu peso, né? Então, em alguns momentos, e aí a gente acaba passando um pano, né, para algumas questões e vai depender de vários fatores, e não é tá certo ou tá errado. Então, por exemplo, tem pessoas que criminalizam o Japinha, mas continuam ouvindo, por exemplo, o Caetano Veloso. Que é a mesma questão entre os dois. Os dois foram pedófilos, e se você for analisar a situação do Caetano é até pior, entendeu? Só que é isso, mas é uma geração diferente, enfim. Mas aí a pessoa vai falar, mas, sei lá, o Caetano representa muito pra cultura nacional. Sei lá, entendeu? Então eu acho que, e eu não tô falando que ninguém tá certo ou tá errado, lancei a brava. Então eu acho que vai depender muito do filtro, e o meu filtro vai ser esse, entendeu? E aí tem uma outra questão também que eu ia falar que eu acabei lembrando, que eu acho que é quando isso fere alguém que é próximo a mim, ou alguém que me fere, ou vai me ferir alguém que é próximo a mim. Então, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria aceitar alguém sendo racista, né? Principalmente se eu perceber que é intencional. A pessoa pode ter uma fala racista e você perceber que é sem querer, mas, por exemplo, eu não consigo mais entrar num Carrefour. Eu não vou entrar num Carrefour. Não compro mais, entendeu? Sim. Sim. Porque eu sou preto e eu sei o reflexo disso. Então, não vou entrar. Pra mim tá cancelado, eu zico, entendeu? Mas talvez, sei lá, se tivesse sido uma mina morta, algum caso de feminicídio, talvez eu tivesse indo lá. Porque não doeu diretamente em mim, entendeu? Não sei. Então, e aí, quando eu falo que é alguma coisa que dói em mim, então pra mim eu vou cancelar alguém que
como um caso que a gente já conhece, sei lá, de um cara que a gente já conheceu, que foi puta escroto com outras pessoas, e a gente falando, não quero mais andar com essa pessoa, porque feriu pessoas que eu gostava, né? Então eu acho que se é uma coisa que fere a minha existência ou a existência de alguém que eu gosto muito, com certeza eu vou querer me afastar, entendeu? E aí eu acho que também tem muito disso, e tem uma diferença, né, entre se afastar porque isso te faz mal, ou mal pra alguém que você gosta, ou cancelar pra poder prejudicar a pessoa. Cara, eu não desejo mal pra ninguém, entendeu? Se a pessoa tá sendo escrota, eu só não quero mais seguir essa pessoa. E, enfim, o máximo que se alguém me perguntar, eu falo, cara, essa pessoa é um bosta, né? Não vá atrás dela, entendeu? Mas eu acho que é diferente, né? Eu me afastar de alguém que me faz mal, de alguém que eu não queira, porque cancelar como um todo. Tem 2 pontos aí, eu acho que a gente precisa também... exatamente, acho que isso me leva a um outro termo que, além da política de cancelamento que me incomoda, que é o termo passação de pano, né? Assim, se você não cancela o cara, se você não corrobora, os caras falam, já veio alguém passar o pano aí pra fulano. E recentemente teve uma coisa que você falou de vários casos, recentemente teve uma pessoa que certamente, se estivesse vivendo hoje o auge como ele viveu naquela época, fazendo as mesmas coisas, estava canceladíssimo, que seria o Maradona. E quando ele morreu, eu fiquei assim, eu fiquei arrasado, porque eu cresci apaixonado por futebol. Mas é assim, ele poderia ter sido cancelado por uns 15 motivos. Uso de drogas, não reconhecer o filho, falas horríveis. Porém, também tinha vários méritos, né? Do tipo, você vê um jogador de futebol, tudo bem, também teve relações um pouco estranhas com presidentes que não eram tão... Mas assim, é um cara que saiu da periferia, virou um grande cara de se posicionar politicamente, errava e o caralho, mas tá ligado, tipo... Mas também nunca teve medo, então tem vídeos... tem um documentário que tem ele indo pra uma manifestação com uma camiseta Bush nazista, cara. Era o Bush tava indo visitar Buenos Aires e ele tava na manifestação. E tá ligado? Tipo, não tô nem falando nada. Tá? Alguém vai falar assim, mas ele tava na manifestação contra o outro fulano? Não sei. Não assim, eu não sei. Ele fala assim, ele é amigo do Fidel, o Fidel também já fuzilou alguém? Sim, mas é uma grande questão. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o cara se posicionava, ele tinha uma questão. Ele era o maior líder da história da Argentina. Ele não precisava estar lá, entendeu? Mas ele tava. Então acho que isso tem méritos. Então, se você for pensar pela minha admiração por ele, por jogar bola, etc., eu passei pano, entre aspas, pro Maradona. E esse era um ponto. O outro ponto, eu tô quase me esquecendo, mas eu ainda vou puxar ele pela memória, que é... Fuck. Peraí, eu vou chegar lá. Que é fuck. Essa frase é bom. Não era exatamente isso que eu ia falar, mas o negócio do Carrefour e do às vezes se fosse com uma outra pessoa e tal, eu acho que cada um é ser humano também, então assim, a gente vive no mundo, esse mundo da militância é cruel, militância, né, no geral, a internet é cruel no geral porque você tem que se posicionar, a Anitta que eu digo, né, sobre tudo. E aí às vezes é isso, é lógico que o Carrefour chocou mais quem é negro, entendeu? Porque te bate lá. É lógico que também me choca muito abuso contra a mulher e outros crimes, mas acho que tem uma escala porque mexe com você, entendeu? Por exemplo, nesse dia do Carrefour, exatamente, o nosso glorioso vice-presidente Hamilton Mourão falou que não existe racismo no Brasil. E essa não foi a primeira fala absurda dele, talvez tenha sido a 1000ª primeira. Ele já falou que a existência dele já. Exatamente, é absurdo que um general seja vice-presidente do Brasil em 2021. Isso já é absurdo. Mas, até lá, eu só tinha o ódio dele normal. Como eu odeio todos os militares do governo e etc. Depois daquele dia mudou uma chavinha pra mim. Que eu não suporto ver a cara dele. Vejo porque me pagam porque eu sou jornalista. Mas aquilo mudou. Aquela frase, aquela empáfia do tipo... Eu acho que não tem racismo no Brasil. Nunca mais vou esquecer isso. Enquanto eu ver o Mourão e depois quando eu ver as fotos dele... E depois quando ele morrer e eu... abrir uma cerveja, talvez, pra lamentar o fato. E eu vou lembrar disso, vou lembrar dele falando que não tem racismo no Brasil.
Então eu acho que é justo também. Se a gente for se cobrar pra se posicionar sobre tudo, cancelar todos, sentir tudo igual, nós estamos fodidos, porque não vai acontecer. Exatamente, não tem sanidade mental que aguenta isso, entendeu? Não tem. Porque é isso. Você acaba virando uma pessoa. É o que tá acontecendo com o Big Brother agora. Entendeu? Porque todo mundo falando, mano, da hora do Big Brother você vê o pessoal tretando porque um quer comer feijão branco, outro quer comer feijão carioca, outro quer comer feijão preto, tá ligado? É esse tipo de briga que as pessoas querem ver. Né? É porque alguém escolheu um tema de uma festa que era ruim, entendeu? Exatamente. E falou assim, pô, queria uma festa melhor que essa porra. Porque é esse tipo de conflito. Fulano dormiu na minha cama, vai se fuder. Você tá voltando em quem? Eu vou votar em fulano por causa de afinidade. Afinidade é o caralho, sabe? E hoje a gente tá vivendo um bagulho que, mano, tá despertando gatilho em todo mundo, fulano tá sendo abusivo, não sei quem tá fazendo pressão psicológica, e aí você olha e fala assim, caralho. Exatamente, eu acho que a melhor definição é caralho, exclamação. E aí, até aproveitando... Diga, Zé. Fala, Zé. Pode falar, terminar. Não, e até aproveitando, pra mim é muito mais fácil de cancelar um grupo, uma empresa, um projeto, alguma coisa do tipo, né, do que cancelar uma pessoa. Tipo, quando você pega o caso do Carrefour, por exemplo, sabe? É muito fácil. Sim. É a instituição. Você olha e fala assim, mano, eu não quero, né, dar palco pra essa instituição, né? Querendo ou não, eu parei de comer carne. Cara, é isso, eu sou contra a indústria da carne, eu não vou incentivar, não vou apoiar, sabe? Eu não vou curtir uma foto no Instagram que tem um prato de carne, eu vou comprar a ação da JBL, da JBS, enfim, não, sabe? É isso, não vou incentivar. É muito mais nítido isso. Pra mim fica muito mais claro, sei lá. O que eu acho que tá acontecendo, e aí vocês podem concordar ou não, parece que a cada ano que passa, o nosso esgotamento para certas atitudes tá cada vez menor. Porque tudo isso que a gente tá vivendo agora, isso aconteceu de diversas outras formas há 5, há 7, há 8, há 10, há 50 anos atrás. O que acontece o que diferencia dos acontecimentos... O que acontece é que não tinha Twitter. Exato, não. Mas o que diferencia também dos acontecimentos de antes para agora é essa questão das pessoas não tinham tanto acesso e não existiam tantos canais de informação como existem hoje. Não existiam tantas pessoas de demarcadores sociais diferentes com... escolaridade e poder em alguns lugares. Tudo bem que ainda é irrisório o que a gente tem hoje, por exemplo. Mas hoje a gente já tem deputado trans, uma deputada trans, a gente já tem negros e pretos ocupando espaços de executivos, mas tudo bem que é pouco. Mas tá acontecendo. Tá tendo ingresso na universidade graças a cotas, por exemplo. Então... É essa questão que a gente tem que olhar, porque o que acontece, puxando um outro caso que é recente, por exemplo, é o do Nego do Borel, que foi cancelado aí agora por conta de toda a treta lá com o namorado ou ex-noiva, sei lá, de abuso e tal, que ela resolveu denunciar e aí o povo caiu em cima matando. Só que, se você for olhar o histórico do Nego do Borel, cara, ele já era... Dá pra ter cancelado ele 4 vezes. Exatamente. Entendeu? Tipo, das músicas que possa se considerar um dos maiores sucessos dele, lá, que é Me Solta, Porra. Mano, é um clipe que ele fez se usando do argumento do transfake, entendeu? Tipo, é um clipe que fez o maior sucesso... Mas era ele se fingindo de travesti e tal, que beija um cara lá, que ele achou que ele tava arrasando, e sendo, puta, tô aqui transgredindo e tal, vou fazer maior sucesso, e tá errado, entendeu? Tipo, por que não cancelaram ele lá e estão cancelando ele agora? Então eu acho que é muito isso também. Isso chegando... é uma grande... Isso daria um outro episódio. Por que não se cancela sobre trans, mas se cancela sobre violência contra a mulher? Os dois são gravíssimos, né? Sim. Mas, enfim. Sim. São pautas diferentes, tudo bem. E claro que a da mulher ainda tem uma visibilidade muito maior. E claro que tá envolvido também
crimes e agressões. Nem e o fato da mulher, no caso, ser famosa, né? Sim, também tem essa... Mas o que eu queria dizer é que, tipo, cara, se a gente continuar nesse nível, eu tô achando que eu tenho medo de amanhã sair na rua e abrir a boca, entendeu? Porque a cada dia que passa tá cada vez mais difícil você falar alguma coisa e não ser criticado, mesmo que seja algo... O mundo tá ficando chato, velho? Tá pra caralho. Eu só de sacanagem. Isso, acabou o episódio aqui. Não. Deixa eu... fala aí, Zico, depois eu vou... a gente tá no final... A gente tá no final e aí eu vou concordar com o Zé, apesar da minha sacanagem que eu fiz agora com ele. Mas vai lá. Não, eu concordo exatamente com o Zé. E assim, analisando agora aqui, e aí respondendo a primeira pergunta do Lucas, a gente, como o Fibo, já teria sido cancelado várias vezes. Porra! Então, em 80 episódios? Umas 3 vezes, pelo menos. Exatamente, umas 3 vezes por episódio. Então, um exemplo que veio na cabeça. Obviamente, é um exemplo menor, mas veio na cabeça agora. Mas a gente falou num episódio, a mulher solteira, né? E, obviamente, foi totalmente despretensioso, foi assim. A expressão que é usada corriqueiramente, a gente foi lá e repetiu, né? Mas foi uma expressão errada e a gente foi e soltou, né? É um exemplo. E várias outras situações que não vêm ao caso, né? A gente já errou, como vocês sabem, enfim, não quero trazer essa situação de novo porque não vem ao caso, mas a gente já errou também, né? E aí eu acho que a minha conclusão até do episódio errar, todo mundo vai errar, né? Isso que o Zé falou com certeza é verdade. Eu sempre vou ainda mais a gente que tá fazendo um trabalho aqui de comunicação de alguma forma, né? A gente vai ter que ter um pé atrás, obviamente, não só para não ser cancelado, mas também pelo que a gente prega, né? Eu acho que para mim é muito mais importante transparecer alguma coisa real do que o medo de ser cancelado, mas uma coisa tá ligada à outra, né? Então, eu sempre vou ter um pé atrás, porque se eu falar alguma coisa que pode machucar alguém, eu vou ficar mal, né? Se eu falar alguma coisa que pode prejudicar alguém, eu vou ficar mal, né? Então, eu acho que é isso, essa reflexão, né? É entender que esse momento, e isso vai acontecer, né? E aí a partir do momento que acontece, porque vai acontecer com todo mundo, é o que a pessoa faz. Eu acho que o que você faz depois do erro mostra muito quem você é, né? Então, se você foi um cara que teve uma atitude machista, vai ouvir uma mulher, vai estudar sobre isso, né? Vai arrumar um jeito de se desculpar, e se desculpar não é pedir desculpa e fazer um post, né? Se desculpar é entender, ir minimamente ler sobre a causa. Eu tô sendo preconceituoso, racista, machista, homofóbico, enfim, não importa qual tipo de preconceito você tá destilando, né? E espero que seja não intencional, e até se tiver sido intencional, que você entendeu o motivo e fala, caramba, eu errei, e se mostre, né? E assim, veste a sandália da humildade e fala, gente, todo mundo erra, eu errei, porque, querendo ou não, todo mundo na sua vida já teria sido cancelado umas 3 vezes por dia, todo mundo já errou, né? E, enfim, não quero repetir os casos que a gente já repetiu. Eu vou... Mas eu vou... 2 minutos para eu encerrar e depois, se o Zé quiser encerrar, depois a gente vai para as recomendações. Mas eu queria fazer também um elogio público esses dias. Não sei se eu fiz público ou se eu fiz depois. Eu fiz ao Zé, o elogio público, ele tinha ido muito bem no podcast. Eu vou falar pro Zico hoje, o Zico tá muito bem. O que será que aconteceu com ele? Mas eu vou concordar com ele, porque eu acho que... não. Mas que na verdade você foi muito bem tirando o proselitismo lá, né? Mas enfim, pra encerrar o meu ponto, eu vou concordar com você tentando falar só outras palavras, que eu acho que que eu marquei aqui. Dito tudo isso que a gente disse, a importância de ver se é cancelamento, se é crime, de quem merece compreensão, quem não merece, o caralho. Tirando um grande famoso, que tá claríssimo, que coisa, a gente não pode perder a esperança de que as pessoas possam melhorar, que isso é uma das coisas que o Zé tava colocando também e que o Zico colocou também. Então, assim, tirando um caso que é claro, entendeu? O cara que você vai falar assim, tirando um caso que o cara o General Mourão tá aí, como a gente disse. Esse aí não vai mudar, e só vai mudar quando a gente for pra lata da história, que é o lugar dele. Mas o resto das pessoas podem melhorar, entendeu? Sempre. Então, o importante é o que você faz mesmo.
é você fazer cagada e aquilo ter que te doer na cabeça. Como dói aqui desses 3 integrantes do podcast. Não tô falando também você amargurar o negócio e não dormir, mas você tem que lembrar dele pra melhorar, entendeu? Sempre. Exatamente. Então eu acho assim, as pessoas podem melhorar. Você tem que acreditar, senão você tá fudido, entendeu? Então uma vez, pra contar uma história muito breve, que era, uma Gabi me falou assim, meu namorado fez tal coisa, uma coisa absurda. Basicamente era assim, não vou na terapia porque eu não sou louco. E ela fazia terapia, ela blá, 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 blá. E eu falei, caralho, isso é puxadíssimo. Depois de uns 2 ou 3, ou acho que quase 6 meses, eu reencontrei com ela, ela me disse, olha, o Cláudio aceitou fazer terapia, me ouviu, a gente conversou e ele foi. Eu poderia pensar comigo mesmo, meu primeiro reflexo foi, não sei não, hein? Mas depois eu pensei, se você não acredita que o cara pode melhorar e mudar de opinião, fudeu. O cara vai ser um bosta pra Exatamente. sempre? O cara vai ser um merda pra sempre? Não é possível que seja. Então, quer dizer, é possível que seja, mas eu quero acreditar que não. Porque eu também melhorei, assim como a gente, o negócio dos posts lá do Facebook que você falou lá no começo do programa, do episódio, é isso. E 2, que é muito importante que você disse, eu vou deixar aqui pra gente ir pras recomendações, que é, apesar, como o Zé falou, apesar do mundo tá puxado, tem muita coisa, tá foda mesmo, as pessoas estão muito loucas. Então eu fiz aquela sacanagem com o Zé de falar assim, o mundo tá chato, mas realmente é assustador mesmo você falar assim, puta, você vai postar uma foto e você fica pensando, puta, acho que eu não vou postar isso não, porque, sei lá, vai que, né? Então o que eu acho que pode amenizar isso, e aí o que o Zico falou, que vai estudar, entendeu? Não quero isso aqui academicista, nem nada, falar assim, fazer faculdade, não é isso. Mas assim, o mundo não é o Twitter e não é postagem de stories, entendeu? Então se você quer entender melhor uma causa, você precisa ler. Se você quer entender um pouco de feminismo, você precisa conversar com as mulheres, sei lá, ler uma feminista que eu não vou nem... Eu ia falar Angela Davis, mas tem várias feministas brasileiras que você pode ler. Se você quer entender racismo, não dá pra você ficar só vendo os 5 minutos de stories de alguém fazer um fio no Twitter, entendeu? Você precisa entrar mais a fundo. Porque senão fica todo mundo se perseguindo na vida. E a partir do momento que você estuda, mais você percebe que o mundo é mais complexo e que você não pode sair cancelando os outros na rua. Por isso que eu fiz a sacanagem com o Zé, mas ele tem toda a razão. E é isso. E recomendações. Quem quer começar? Você não aprende tudo vendo o vídeo do Porta dos Fundos, né? É isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Alguém quer dar uma recomendação primeiro? Pode ir aí. Bom, eu vou falar então um negócio que por exemplo, não é um cancelamento, mas que, cara, é uma pessoa que ela sabe criticar e apontar os erros, mas de uma forma muito sucinta e que me acalma o coração, porque ela traz argumentos históricos e tudo mais. Esse cara é o Emicida. E, porra, se você for ver o documentário dele lá no Netflix, do Amarelo, ele te dá uma aula de como foi formado o Brasil e como que esse racismo estruturado aqui por vários momentos da história. E ele te conta com uma calma e trazendo todos os relatos e tudo mais. Aquilo ali é um negócio que é uma obra de arte que todo mundo precisa ver pra ver, putz, é isso aqui que é o jeito certo de contar as coisas, entendeu? Então fica aí a dica. Se você não viu ainda documentário de Amarelo, veja e escute o CD muitas vezes, porque é uma grande obra-prima. E aí uma série que, cara, foi um achado lá do Netflix também, durante a minha quarentena do meu Covid, que eu parei lá pra bisbilhotar o catálogo. É uma série que se chama Grande Army, que é de outubro do ano passado, se não me engano. E é uma série meio de adolescente e tal, mas tem uma treta pesadíssima que fala sobre cancelamento, principalmente nesse grupo de jovens, que começa com uma bomba que explode lá em Nova York e tal, que é um atentado terrorista, e aí envolve assédio, envolve estupro, envolve várias questões que pega nos adolescentes lá, que é pesadíssimo, e a internet não deixa ninguém escapar, assim. Então, tipo, se pra gente o cancelamento tá ruim, imagine pra esses jovens que, tipo, vivem 24 horas nas redes sociais e dependem da aprovação do outro pra se sentirem bem. Então,
vale a pena assistir, que eu acho bem legal. Puxadíssimo, essa reflexão daria outro episódio. Zico. Vamos lá, eu tenho 3 reflexões. E aí, até uma coisa que completando o que você falou, é isso, né? Tem pessoa que depende disso, né, emocionalmente, mas tem pessoa que depende disso financeiramente também, né? Eu acho que é importante refletir isso. Às vezes você tá acabando com a profissão de uma pessoa, né? Por um erro que às vezes, e aí vai da sua consciência moral e do seu julgamento, nem é tão pesado assim, né? Às vezes uma conversa poderia ter ajudado. Eu tenho 3 indicações. São 2 episódios de podcast. Um é do podcast Estamos Bem, que é o episódio 118, que é aquele sobre cancelamento. O outro episódio é o episódio do podcast Café da Manhã, que é Este Episódio Será Cancelado, que é muito bom também. E o outro é um vídeo do Porta. Cara, esse vídeo eu realmente chorei, foi muito pesado, que o vídeo chama Nota de Repúdio. É muito bom, vale a pena ver, e é curtinho. Então são as minhas indicações de hoje. Eu também vou curtinho, tenho 3 filmes. Um documentário que chama Olhos Azuis, é bem famoso, um pouco velho, 96, não é nada velho, mas enfim. Assista, é sobre questões, sobre, enfim, pessoas que talvez seriam canceladas, mas é um documentário que meio que explica por que você deveria meio que educá-las e mostrar pra elas, etc., o preconceito que elas têm. De Olhos Azuis. Muito bom. Inclusive tem no YouTube, então é legendário. Então esse é fácil. Pra manter um documentário... São 3 documentários, não tinha percebido. Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho. É o último filme dele, antes dele ser morto, etc., da morte dele. E assim, eu também nunca tinha visto nada dele, mas sabia que todo mundo falava que ele era um gênio. De fato, puta que pariu, é muito bom. Então, na minha toada de agora tentar consumir coisas brasileiras também, eu fui atrás em puta que pariu. Só assistam. Últimas Conversas, Eduardo Coutinho. E meio que mostra, estou falando de cancelamento, que mostra depoimentos totalmente reais. É tipo, personagens da vida real sendo entrevistados por ele, assim, foda. E também, como eu falei do Maradona, eu não sei se é esse documentário que aparece ali do Bush nazista, mas tem o Maradona by Kusturica, que é um diretor de cinema que ficou muito amigo dele e fez um documentário sobre o Maradona, e tem muitas coisas boas, ele falando, ele assumindo os erros, assumindo o erro com droga, assumindo o erro com a família e meio que assumindo que ele seria cancelado também, de certa forma. Rapidinho, estou lendo um livro que é meio clichê, porque a nossa bolha sempre lê, mas eu tô na metade e tô achando que vale, e tô achando ótimo, que o meu irmão que me deu de Natal, e eu acho que tem essas questões também sobre, reflexões de conversas no dia a dia, que talvez absurdos que uma pessoa ouve e poderia ser cancelada, que é o Americana, da Chimamanda, que ela é super famosa, etc e tal. Então, enfim, leiam, é realmente muito bom. É grande, mas é uma leitura muito prazerosa. E outro livro rapidinho, que é a Amanda Palmer, já indiquei acho que umas 2 vezes, mas A Arte de Pedir, que ela é muito humana, muito assim do tipo, fazemos merda mesmo, a vida é assim, não cancele as pessoas que ainda têm salvação. E como o Zé salvou, eu vou encerrar o episódio. Primeiro, vamos dar o Instagram, o caralho, o Clubhouse, que o Zé quiser dar. Eu vou encerrar a conversa do Emicida, já que o Zé citou o Emicida. Digam. Bom, eu sou o @ZicoNeri. Eu sou o Zé Barreto, e pra quem quiser seguir esse podcast que vos fala, é o @podcastfibo, PHI, de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não é. Mas não é. É isso, alguma coisa a mais? É seu TikTok, o caralho e tal? Nada. Você é muito famoso, né? Tô minimalista hoje. Tá minimalista. Bom, o meu é @l.tomazelli, TOMAZELLI. E o Emicida escreveu na música que chama Rotina o seguinte verso: não precisa ler Confúcio, amigo, para saber que não pode ter distância entre o que eu faço e o que eu digo. Não sei explicar melhor do que isso. Tchau, até a próxima. Garçom, fecha Valeu, a conta, tchau. traz a maquininha. Valeu pelo papo. Filosofia de boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.